Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Vontade de estarmos juntos, mas por enquanto ainda não. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração, coração da tua família, guardando e abençoando a todos. Estamos orando uns pelos outros e juntos vamos avançar, vamos orar, vamos nos humilhar diante de Deus e vamos vencer. Que Deus abençoe a você. Nessa manhã de estudo bíblico, nós vamos estar aqui aprendendo mais da palavra de Deus e hoje nós vamos estudar a carta de Tiago, que foi o líder da igreja em Jerusalém, que tanto nos abençoa a igreja. Esteja pronto aí, prepare a sua Bíblia, tá? E anote tudo aí, guarde esses ensinos tão profundos que Tiago nos trouxe. Mas vamos orar antes. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito fale ao nosso coração esta manhã, quando nos reunimos para estudar, para aprender, para ensinar a tua palavra. Que haja edificação, Senhor, na tua igreja, que possamos crescer, porque esse é o desejo do teu coração. Que em tudo isso, Senhor, tu sejas glorificado. Abençoa cada família reunida, cada irmão, cada irmã, que todos sejam abençoados, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia nos fala sobre Tiago, e você pode encontrar na Bíblia Tiago, filho de Alfeu, Tiago, pai de Tadeu, Tiago, o apóstolo, irmão de João, aquele que seguiu Jesus, mas foi morto por Herodes. Mas o nosso Tiago, esse que nós vamos falar da sua carta, do seu recado, é um dos irmãos de Jesus. Você sabe que Deus escolheu Maria para ter Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, mas depois ela teve outros filhos, com José, seu marido. E na lista aqui, você pode encontrar em Marcos, capítulo 6, por exemplo, onde cita a família de Jesus, seus irmãos. Começa com Tiago, seus irmãos e suas irmãs. Então esse Tiago era o irmão de Jesus. Incrível que eles não acreditaram em Jesus como Messias, o Salvador. Imagine, morando na mesma casa, ouvindo, convivendo com Jesus, mas não tinham Jesus como o Messias prometido. Foi por isso que Jesus, num dos seus ensinamentos, ele disse: não há profeta em sua própria casa. E só depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, é que Tiago estava ali, preparando-se para o Pentecostes. Antes ele teve um encontro com Jesus, como Paulo também teve o seu encontro com Jesus. Tiago foi um desses também. E o próprio Paulo disse que Tiago e cerca de 500 irmãos viram, encontraram-se com Jesus e foram transformados. E Tiago passou a ser um dos discípulos de Jesus, seguidor de Jesus, até o final da sua vida. Então, abra sua Bíblia aí, na carta de Tiago. Estou aqui com a NVI, tá bom? A minha página aqui é 1143. Carta de Tiago é considerada das cartas gerais. Tiago, Pedro e João, porque escreveram não para uma carta, para uma igreja, endereçada para uma igreja, mas para toda a igreja em todos os tempos. Então, abriu a sua Bíblia em Tiago, nós vamos rever aqui esses 5 capítulos, é rápido, a leitura é muito rápida, e vamos aprender o que ele está nos ensinando. Ele começa dizendo assim, o versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então está aqui, Tiago está apresentando-se. Quem é Tiago? O servo de Deus e de Jesus Cristo. Apesar de não ter seguido Jesus em vida, mas agora ele está dizendo: eu sou um servo de Jesus, eu sou um servo de Deus. E a sua carta, como ele mesmo diz aqui, é as 12 tribos dispersas entre as nações.
Você sabe que quando Jesus estava presente, realizando milagres, ele chama os 12, passa para 123 mil e foram crescendo, e as multidões reconhecendo Jesus, o Evangelho, mas muita perseguição, e eles foram dispersos para muitas nações. E agora Tiago, assumindo a igreja, sendo líder da igreja, estava preocupado com esses cristãos, esses que se converteram, mas que estavam entre as nações. E você sabe que entre as nações existe a adoração a Deus, a idolatria e todo tipo de pecado. E Tiago estava preocupado e queria chamar todos os cristãos de volta para seguir a Jesus de todo o seu coração. A história conta que Tiago serviu ao Senhor durante toda a sua vida, e ele era um dos seus nomes conhecidos, era o homem que tinha os joelhos de camelo, porque ele tanto ensinava, como ele vivia a palavra de Deus intensamente, como também ele queria estar de joelhos em oração, clamando a Deus. E os seus joelhos foram assim crescendo, né? Um homem de Deus que tanto contribuiu para abençoar, para edificar a igreja. O seu desejo era fortalecer a igreja. Então ele dá uma série de ensinamentos aqui na sua carta, chamando a igreja para voltar para Jesus, para servir a Deus segundo a sua vontade, não de acordo com o sistema desse mundo, conforme as nações vivem. Então vamos começar aqui, você vai acompanhando, nós vamos estar lendo aqui seus ensinamentos, meditando em tudo que ele nos ensina, em tudo que ele nos chama para vivermos uma vida íntegra, uma vida de verdadeira fé em Jesus Cristo. Por exemplo, ele começa aqui no versículo 2 a 4, falando sobre as provações. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Termina aqui esse ensinamento sobre provações, e olha, você sabe que nós estamos vivendo esse momento, a Igreja de Jesus Cristo aqui em Olinda, no Nordeste, no Brasil, em tudo, até esse momento de provação para nós, porque nós vemos o juízo de Deus, a mão de Deus sobre as nações, sobre o mundo inteiro. Essa pandemia está trazendo tanto sofrimento às pessoas, às famílias, e para nós, para a igreja, é um momento de provação. Existem provações na área de finanças, em família, no nosso relacionamento com os filhos, no trabalho. Você sabe, você já foi provado tantas vezes, tantos momentos difíceis na vida que nós enfrentamos, mas o Tiago está nos dizendo aqui que quando chega a provação, isso vem de Deus para nós. Deus nos coloca à prova porque Ele quer aperfeiçoar a nossa fé, Ele quer que a nossa fé cresça, Ele quer que sejamos perseverantes. E o resultado da provação, quando nós vencemos a provação, é que nos tornamos mais maduros, cristãos íntegros que amam a Deus, que amam o seu irmão, que amam a todos. Então, esse momento, por exemplo, esteja de joelhos, esteja em oração, confiando no Senhor. Ele é fiel, Ele vai nos ajudar, nós vamos vencer. E quando sairmos dessa situação, sairemos fortalecidos na nossa fé para seguir a Jesus e abençoar a todos. Ele continua do 5 ao 8 falando sobre sabedoria. O que é sabedoria? É o que vem de Deus para nós. Nós podemos ter conhecimento, estudar, ter o nosso conhecimento de tudo, mas ele diz que sabedoria nós devemos pedir a Deus, porque vem dele. Do 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Sabedoria. Nosso Deus é o Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, todo o conhecimento vem dele.
e todo poder, toda autoridade. E se nós queremos viver assim, de uma maneira sábia, não como insensatos, como os loucos, seguindo o sistema desse mundo, o que Tiago nos ensina? Que nós temos que pedir sabedoria a Deus. Ele tem prazer em nos dar sabedoria, em nos ensinar todas as coisas, em nos revelar todas as coisas. E você sabe, a Bíblia diz que existem coisas que Ele nem nos revelou, são coisas encobertas para Ele. Os homens, as pessoas é que pensam, que sabem, que entendem, que descobrem, que têm poder, mas nós sabemos que toda a sabedoria que edifica a nossa vida, que nos faz viver de modo digno diante de Deus e dos homens, vem de Deus. E Ele diz, peça com fé, não duvide, peça, busque, e o Senhor vai te responder, e Ele vai te dar a sabedoria que pertence a Ele. Você está entendendo? Tiago está aqui, está fortalecendo a nossa fé. Ele está escrevendo essa carta aqui para as 12 tribos dispersas, que foram dispersas de Jerusalém, estão espalhadas entre as nações. Ele está preocupado, ele está chamando todos a voltarem à fé em Jesus Cristo. O versículo 13 a 15, ele nos ensina sobre tentações. Ele falou sobre provações que vêm de Deus. Agora, tentações, escuta o seu ensinamento, do 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tentação não vem de Deus, tentação vem do maligno, vem do diabo, vem do coração do homem mau, que não tem Jesus, que não tem paz, que não tem esperança, que não tem salvação. E nós sabemos que quando nós cedemos ao pecado, para ceder os desejos do nosso coração, os prazeres da vida, nós pecamos, e a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, tentações não vêm de Deus, provações sim, é para o nosso crescimento, mas as tentações nós vencemos como? Nos humilhando, confessando, santificando a nossa vida, nos enchendo da palavra de Deus, conforme Tiago está nos ensinando aqui. Nós temos que fazer uma substituição. Quanto mais nós absorvemos a palavra de Deus, quanto mais enchemos o nosso coração, nossa mente com a palavra de Deus, mais nós vamos vencendo, enfrentando as tentações da vida e vivendo uma vida santa diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. Ele passa para outro ensinamento aqui, do 19 ao 27, após esses ensinamentos aqui, e muitos outros que nós vamos ainda conferir, nós estamos no capítulo 1, ele diz que nós precisamos praticar a palavra de Deus, não apenas ouvir, mas praticar a palavra. Vamos ler do 19 ao 27. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
praticar a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que muda a nossa vida. Por quê? A palavra de Deus é a verdade. Jesus, orando ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É uma substituição, como o apóstolo Paulo ensinou ali em Romanos 12, que nós devemos transformar a nossa vida, a nossa mente, pela meditação da palavra de Deus. Então, tudo que nós ouvimos, nós precisamos orar e pedir: Senhor, nos ajuda a praticar a tua palavra. Apenas falar, apenas aprender e não viver a palavra de Deus, nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Por exemplo, apenas falar e não ter amor pelo próximo, não observar as pessoas necessitadas, como diz aqui, Tiago ensina, as viúvas, os órfãos, pessoas necessitadas, pessoas que precisam, começar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, nossos vizinhos, dentro da possibilidade de cada um de nós, como cristãos. A nossa família pode ajudar as pessoas, a igreja precisa ajudar. Então ele está dizendo, isto é que é ser um cristão verdadeiro. É aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Avançando, vamos para o capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Capítulo 2, de 1 ao 13. Tiago nos diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que se arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, é bem claro aqui o ensinamento de Tiago, quando ele diz que nós não devemos ser imparciais, não devemos fazer diferença entre o rico, o pobre, o famoso, o simples, porque não foi esse exemplo que Jesus nos deu. Ele, sendo rico, se fez pobre, humilhou-se, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples em Nazaré, filho de um carpinteiro, trabalhando, estudando, depois começou o seu ministério, e indo nas aldeias, nas ruas, em busca das pessoas para levar o seu amor, a sua salvação, o seu perdão. É assim que Jesus nos ensinou, que os discípulos nos ensinaram, que a igreja nos ensinou, e Tiago está chamando aqui a igreja que está espalhada entre as nações: olha, não vivam de acordo com os costumes desse mundo. Eles sim fazem diferença entre as pessoas, mas nós não. Nós temos o amor de Jesus no coração, temos a paz de Jesus na nossa vida, e nós precisamos tratar a todos da mesma maneira, estar atento ao nosso próximo, aquele que precisa de ajuda, para
abençoar a todos. Você está vendo? Tiago, ele me chama de volta à fé em Jesus para segui-lo de todo o nosso coração. Continuando aqui, no capítulo 2, nós temos um ensinamento aqui tremendo, quando Tiago nos ensina sobre fé e obras. Nós precisamos de fé, recebemos fé para ser salvos, e por causa dessa fé, nós praticamos obras, boas obras. Fomos salvos para abençoar, para ajudar as pessoas. Vamos ler isso aqui, capítulo 2, de 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhar de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espios, fez sair por outro caminho? Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Está claro isso aqui. Sabemos que somos salvos mediante a fé, isso é um dom de Deus, salvos pela fé, pela graça de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que nos salvou. Mas logo a seguir, Paulo ensina que nós somos salvos para realizarmos boas obras. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que o nosso Deus, o nosso Pai fez. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu Filho Jesus. Esse foi o maior presente, a maior prova de amor, de trabalho, de serviço. Deus nos amou tanto que ofereceu o seu Filho para viver, morrer, ressuscitar e nos dar a vida eterna. Foi isso que Abraão fez. Ele creu em Deus, mas ele ofereceu o seu Filho. Antes de oferecer o Filho, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, o seu filho. E é isso que Tiago está nos ensinando. Se nós dizemos que temos fé, então temos que estar atentos, não apenas com a nossa fé, com a nossa vida diante de Deus, cuidar da nossa família, mas estar atento ao nosso próximo, procurar ajudar aquele que precisa, o necessitado, estar pronto para amar, para perdoar, para ajudar, para fortalecer o fraco. Fé sem obras é morta. Que o Senhor nos ajude. Esse conselho do apóstolo Tiago, você pode observar que é para fortalecer, é para viver uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé que obedece ao Senhor. Agora tem um assunto importantíssimo, capítulo 3. Está acompanhando aí? Capítulo 3, depois 4 e 5, e nós terminamos, é rápido. É sobre a nossa língua. Veja quanto ensinamento aqui o Tiago já traz para nós. Capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 12. Acompanhe na sua Bíblia. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por quê? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes
impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, Tiago está dizendo aqui, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até o versículo 12. Ensinamento tão simples, todos nós conhecemos, mas tão forte, que Tiago chega a dizer, se nós não aprendemos a controlar nossa língua, as palavras, nós podemos contaminar as pessoas, podemos ferir, magoar, machucar e levar à morte. O poder da língua. Ele diz que tudo é domado, tudo é controlado pelo freio, os volantes, mas a língua é indomável. E nós, como cristãos, temos que ter cuidado, porque Jesus chegou a dizer, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O salmista diz, Senhor, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos santifique, para que possamos encher o nosso coração, a nossa mente da palavra de Deus e falar aquilo que é justo, aquilo que é bom, que é verdadeiro, aquilo que edifica. Sejamos uma bênção na nossa casa. E é tão sério isso que Jesus, em certa ocasião, ele ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Que o Senhor nos ajude e sejamos tardios em falar, pronto para ouvir. Tiago chega a dizer, olha, pensa direitinho, você quer ser mestre, quer ser um professor, um pregador, um evangelista, um missionário, quer falar, porque nessas funções, nesse chamado, nesses dons, nós temos que falar. E aí temos que ter cuidado, porque nós falamos muito, ensinamos muito, mas se nós não estivermos vivendo, nós vamos ser responsáveis pela nossa própria vida e por aquilo que ensinamos aos outros. Se ferimos, se magoamos, se machucamos, começar dentro da nossa casa, na igreja, com os amigos, com os vizinhos, na vida profissional. Vejam que Tiago está nos chamando a uma vida santa, pura, diferente. Ele está dizendo, não, vocês estão vivendo entre as nações, não peguem o costume das nações. O sistema desse mundo não tem nada a ver conosco, com o reino de Deus, com aquilo que Jesus nos ensinou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude para lutarmos contra nós mesmos, vencermos, em nome de Jesus. Capítulo 4, vamos lá? Está vendo como é rápido? Estamos chegando aí. Capítulo 4, do 1 ao 12. Aqui também tem ensinamentos tremendos. Ele fala de guerras, brigas, confusões que existem entre as nações. Agora mesmo no nosso país, no mundo inteiro, nós estamos vendo essa confusão, um acusando o outro. Falando-se em guerras, no final de tudo. E Tiago vai nos ensinar aqui a razão disso. Tudo isso é fruto de um coração que não ama a Deus, que não teme a Deus. E ele nos ensina no capítulo 4 sobre isso, do 1 ao 12. Está aí na sua Bíblia?
Minha página é 1145 da NVI. Vamos lá? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele pergunta, de onde vem? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vem de fora não, dentro. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Isso que provoca guerra, confusão, briga. Adúlteros, sua palavra é muito forte, Tiago. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora ouça. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Guerras, confusões, dentro de casa, na família, no trabalho, nas empresas, nas cidades, nos países, nas nações, no mundo. Essa guerra, Tiago está dizendo, começa dentro de nós mesmos. São as paixões desenfreadas, a inveja, o egoísmo que nós deixamos no nosso coração, pedimos mal apenas para os nossos prazeres, e tudo isso gera confusão, gera divisão, invejas, lutas, gritarias, brigas, mortes. Toda essa situação que o mundo vive. Tiago está dizendo, não, para nós não, para a igreja de Cristo não, para o povo de Deus não, para aqueles que vivem no reino de Deus, não deve ser assim. Então ele nos aconselha, como é que nós temos que viver? Submetam-se a Deus, humilhem-se, orem, aproximem-se de Deus, tenham mãos limpas, uma vida íntegra, um coração limpo, puro. Vocês vão viver em paz e vão transmitir essa paz que Jesus deu para todo mundo. Não vivam como esse mundo vive, em guerra, em confusão, em gritaria, como nós sabemos e temos visto. Mas humilhe-se diante de Deus e Ele os exaltará. Busquem ao Senhor e Ele dará paz ao seu coração, à sua vida e à sua família. Ele continua no versículo 13 a 17. Olha o que Tiago nos ensina aqui. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, ao invés disso, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Tiago nos adverte que nós temos que guardar o nosso coração do orgulho, da indiferença a Deus, a nossa família, uns aos outros. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo independente. Século XXI, hoje em dia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo,
todo mundo é independente, todo mundo é dono do seu nariz, todo mundo quer fazer o que quer e não está nem aí para ouvir ninguém, muito menos as autoridades, a igreja. E o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Não entre nessa independência aí, porque nós sabemos que nós somos membros do corpo de Cristo, estamos ligados uns ao outro, começar da nossa família, da igreja, estamos ligados a Cristo através da nossa vida. O Senhor abençoe outras pessoas, os perdidos lá fora no mundo, que possamos sempre reconhecer que temos um Deus que é o Senhor, é o dono de todas as coisas, Ele é que sabe o nosso amanhã, o nosso futuro, e que a cada dia possamos nos humilhar e dizer, Senhor, que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Que o Senhor coloque essa palavra bem forte no nosso coração. E terminando o capítulo 5, vamos ver aqui, Tiago começa já com um ensinamento aqui fortíssimo, capítulo 5. Ele diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tenham em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas. Ricos opressores, não? O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida de dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Queridos, veja a advertência de Tiago, que nós devemos prestar atenção, ficar atentos. O que ele está dizendo aqui? Que é errado a pessoa ser rica, você ser rico? Não, porque tudo pertence ao nosso Deus, Ele é o dono do universo, todo ouro, toda prata, tudo lhe pertence, Ele é o Senhor, todo poder, autoridade lhe pertence. Ele pode fazer você rico, Ele pode lhe dar recursos, bens, tudo pertence a Ele. Mas o que Tiago está dizendo aqui é para aquelas pessoas que são ricas, mas vivem de prazeres, de paixões, uma vida egoísta, uma vida de luxo, indiferente às pessoas, não dão glória a Deus, não ajudam a ninguém, inclusive maltratam seus empregados que trabalham, não pagam seus salários, roubam, enganam, mentem. E Tiago está aqui dizendo, olha, a ira de Deus vai pesar contra vocês, porque se Deus abençoa a vida de vocês, Deus lhes deu riqueza, é para que vocês distribuam e abençoem outros. Você entende muito bem o que nós estamos falando, nós temos vivido isso no nosso país há tantos anos, essa luta por causa da corrupção, do roubo, não é? O rico, o grande, o famoso, maltratando, destruindo a vida dos mais simples. Que essa lição fique para nós também. Não importa se você tem muito ou pouco, nós devemos nos lembrar que tudo pertence ao Senhor, que nós devemos glorificar a Deus por aquilo que temos, que Ele nos deu, e sempre estar pronto a abençoar outros, porque todos nós iremos prestar contas daquilo que o Senhor nos deu. Vamos adiantar aí o capítulo 5, do 7 ao 12. Esse ensinamento é para mim e para você. Paciência na hora do sofrimento. Tiago está nos ensinando. 7 a 12, leia aí. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor pode durar 10.000 anos, pode ser hoje. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Paciência. Aí ele dá o exemplo do agricultor, ele planta, semeia e espera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Paciência, suporte o irmão, calma. Irmãos, tenham os profetas,
que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, os profetas, Jó, o agricultor. Quantos exemplos? Paciência. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Jó foi provado pelo Senhor, tirou tudo dele, e no final o Senhor deu tudo em dobro para ele. Viram o fim que o Senhor cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. O que nós aprendemos aqui? O que Tiago está nos ensinando? Por exemplo, esse momento que estamos vivendo muito difícil, todo mundo em casa, com sua família, adultos, crianças, sem poder ir às ruas, ao trabalho, à igreja, aos amigos, passear. Nós temos que ter paciência. Esse é um momento de provação, como o Tiago já nos ensinou no início. Nós temos que confiar no Senhor. É tempo de orar, de descansar, de conviver melhor com a nossa família, de pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para enfrentar e vencer esse momento que vai passar. No final de tudo isso nós vamos ter mais perseverança. E tem alguns exemplos, o agricultor ele planta, mas ele espera a colheita. Jó foi provado, ele esperou, e depois o Senhor deu tudo para ele. Os profetas que viveram, que sofreram, que deixaram o seu exemplo, o próprio Jesus, os apóstolos, a igreja nesses 2000 anos, quantos missionários e irmãos nossos em todo o mundo estão sofrendo, mas esperando com paciência, confiando no Senhor. Do 13 ao 18, outro ensinamento de Tiago, já está terminando aqui, ele fala sobre a oração da fé. 13 a 18. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Por quê? Tiago explica. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você pode repetir isso aí comigo? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos vivido uma vida de oração, tanto naquelas reuniões nossas de domingo pela manhã, oração e jejum, que nós vamos voltar em nome de Jesus, de 8h30 a 9h20, estamos orando ali, juntos em jejum, e hoje, de maneira virtual, toda terça-feira, às 20 horas, estamos orando através do Zap, e tem sido muito edificante para todos nós. Estamos orando em nossa casa, e a oração da fé traz resultados. Tem alguém doente? Ore, peça que o Senhor cure. Tem alguém doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja para ungir com óleo. O óleo é um símbolo da presença do Espírito Santo. Tiago está nos incentivando a orar. Se alguém cometeu pecado, está em pecado, ore para que ele se arrependa, confesse os seus pecados, ele será perdoado e será curado. Tiago está nos dizendo, é tempo de oração, ore, busque a Deus, não fique aí perdido no mundo, entre as nações, de acordo, vivendo com o sistema desse mundo. Não, o cristão, aquele seguidor de Jesus, o servo de Jesus, ele vive em oração, ele vive pela fé, ele crê que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós estamos terminando aqui. Tiago ainda deixa esse exemplo de Elias. Era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias orou, parou a chuva, voltou a orar, e a chuva caiu. Que o poder
da oração esteja sobre a tua vida, que você exerça esse ministério da oração da fé para abençoar muitas vidas. Faça isso com coragem, com muito amor no seu coração. E para encerrar, aqui a última advertência, exortação de Tiago para nós, do 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Sobre a restauração de irmãos, de pessoas queridas nossas que perderam a sua fé, que caíram na estrada, que não suportaram a provação, estão fracos na fé, desanimados, não estão conseguindo orar, estudar a palavra de Deus, seguir a Jesus, como aquela ovelha que está lá caída no penhasco lá, está doente, e Tiago está dizendo, é hora de ir em busca dessa pessoa, de procurá-la, orar com ela, conversar com ela, ajudá-la, abençoá-la, curá-la, trazê-la de volta para o reino de Deus. Isto é, restaurar pessoas que caíram na sua fé. Queridos, Tiago nos termina aqui esses ensinamentos. Eu dei uma corridinha aqui por causa do tempo. Que você guarde todos esses ensinamentos no seu coração. Nós estamos terminando já aqui. Hoje foi mais uma aula dos nossos estudos bíblicos da Universidade da Vida. Todo domingo de 9h30 às 10h20 é o nosso horário na nossa igreja, e 9 horas aqui, horário virtual. Que você acompanhe. Próxima semana tem mais estudo bíblico, reúna a sua família e aprenda mais da palavra de Deus. Quanto mais nos enchemos da palavra de Deus, mais a nossa vida será transformada. Lembre-se que hoje à noite, 19 horas, temos o nosso culto, nós estaremos juntos louvando, glorificando a Deus. Reúna a sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.